As imagens que se desligaram de cada aspecto da vida fundem-se num curso comum, onde a unidade desta vida já não pode ser restabelecida. A realidade, considerada parcialmente, desdobra-se na sua própria unidade geral enquanto pseudo-mundo à parte, objeto de exclusiva contemplação. A especialização das imagens do mundo encontra-se realizada no mundo da imagem autonomizada, onde o mentiroso mentiu a si próprio. No mundo realmente reinvertido, o verdadeiro é o momento do falso. Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo. Lá onde o mundo real se converte em simples imagens, essas simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência para fazer ver por diferentes mediações especializadas o mundo que já não é diretamente apreensível, encontra normalmente na visão o sentido humano privilegiado que noutras épocas foi o tato. O sentido mais abstrato e o mais mistificável corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. Mas o espetáculo não é identificável ao simples olhar, mesmo combinado com o ouvido. Ele é o que escapa à atividade dos homens, a reconsideração e a correção da sua obra. É o contrário do diálogo. Em toda parte onde há representação independente, o espetáculo reconstitui-se. Fazemos parte de um sistema de mercantilização social através da produção e reprodução de imagens, uma alienação que assume novas formas e reifica a vida com distorções emocionais e psicológicas. Passamos para um modelo de acumulação não mais pelo material da mercadoria, mas sim pelo que sua imagem representa. Para Guy Debord, vivemos em uma sociedade que articula-se em um conjunto mediatizado, onde reconstituem-se as próprias relações sociais. Um mundo que agora passa a ser apenas uma visão do próprio mundo. A origem do espetáculo é a perda da unidade do mundo, e a expansão gigantesca do espetáculo moderno exprime a totalidade desta perda. A abstração de todo o trabalho particular e a abstração geral da produção do conjunto traduzem-se perfeitamente no espetáculo, cujo modo de ser concreto é justamente a abstração. No espetáculo, uma parte do mundo representa-se perante o mundo, e é-lhe superior. O espetáculo não é mais do que a linguagem comum dessa separação. O que une os espectadores não é mais do que uma relação irreversível no próprio centro que mantém o seu isolamento. Você consegue perceber o espetáculo que se disfarça? Distorcendo o que é através do que parece ser? O espetáculo, no fim das contas, não quer chegar a outra coisa que não ele mesmo, sem distinção entre aparência e essência. A constituição da imagem é o que dá o significado da importância do que parece ser.
consumidor real torna-se um consumidor de ilusões. A mercadoria é essa ilusão efetivamente real, e o espetáculo a sua manifestação geral. O valor de uso que estava implicitamente compreendido no valor de troca deve estar agora explicitamente proclamado na realidade invertida do espetáculo, justamente porque a sua realidade efetiva é corroída pela economia mercantil superdesenvolvida, e porque uma pseudo-justificação se torna necessária à falsa vida. Uma paisagem da natureza de verdade, quando passa a ser loteada, passa a ter a imagem de um espaço de sedução para atrair compradores e se converte em mercadoria. A imagem no espetáculo absorve até mesmo o calendário, mercantilizando o Natal com produtos decorativos em shoppings, a Páscoa com seus ovos de chocolate e o erotismo distorcido em diferentes níveis, do Carnaval ao Dia dos Namorados. Constitui-se um tempo espetacular. O espetáculo absorve até os atos de resistência. As contestações visuais como demonstração de rebeldia, roupas pretas, tatuagens, piercings, gestos, palavras de ordem. Tudo se rende à sua lógica. O espetáculo é a outra face do dinheiro, o equivalente geral abstrato de todas as mercadorias. Mas se o dinheiro dominou a sociedade enquanto representação da equivalência central, o espetáculo é o seu complemento moderno desenvolvido, onde a totalidade do mundo mercantil aparece em bloco como uma equivalência geral ao que o conjunto da sociedade pode ser e fazer. O espetáculo é o dinheiro que se olha somente, pois nele é já a totalidade do uso que se trocou com a totalidade da representação abstrata. O espetáculo é em si próprio o pseudo-uso da vida. Quem será realmente o influenciador e o influenciado? Vivemos em uma mídia de ficção totalitária que confunde jornalismo com entretenimento e publicidade. O vertiginoso consumo de imagens em sequência descaracteriza suas associações com a própria realidade, não deixando tempo para aprofundamentos e reflexões. Entre plataformas constituídas por algoritmos que sequenciam dados sem fim e criam bolhas sociais, troca-se o fato por uma ilusão confortante. Uma sociedade de espectadores com a amarga esperança de encontrar em telas eletrônicas algum lampejo que enalteça a banalidade de suas vidas. A alienação do espectador em proveito do objeto contemplado, que é o resultado da sua própria atividade inconsciente, exprime-se assim: quanto mais ele contempla, menos vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo. A exterioridade do espetáculo em relação ao homem que age aparece nisto. Os seus próprios gestos já não são seus, mas de um outro que os apresenta.
Eis porque o espectador não se sente em casa em nenhum lado, porque o espetáculo está em toda parte. Esse foi um episódio de Refrações, um podcast experimental de Rodolfo Quinafélix. Para outros episódios e saber mais, acesse refrações.com.